Bem, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre carro alugado, vale a pena ou não vale a pena? Bem, quando eu estava vendo para comprar um carro lá quando eu era mais novo, o primeiro carro e tal, eu comecei a pesquisar e daí eu caí em uns sites gringos que falavam que lá nos Estados Unidos, na Europa, tinha um tal de leasing. O que é o leasing? Basicamente é o carro alugado que a gente tem hoje, que aluga muito para frota ou para Uber, né, que tem muito disso hoje em dia. Mas na época lá não tinha, como não tinha Uber, acho que a demanda era pouca, só a empresa conseguia fazer esse tipo de aluguel, né? Hoje em dia Localiza, todas as locadoras de carro estão oferecendo aluguel mensal e eu fui dar uma pesquisada se isso vale a pena ou não. Eu gostaria de primeiro falar as vantagens de você ter carro alugado ao invés de comprar um próprio, tá? Eu tenho um carro próprio, ele já tá velhinho, mas tá servindo para mim, então não pretendo trocar tão cedo. Mas um carro alugado assim, em contrato mensal, né? Não aquele que você paga R$ 100 todo dia para usar, que quando você vai viajar você faz esse tipo de contrato, mas aquele contrato mensal que é um pouco mais barato, tá? As vantagens são, não precisa pagar documentação. Documentação, na hora que você compra, você paga a documentação. Na hora que você vende, às vezes você tem que oferecer alguma coisa lá para o comprador, então, ou então ele acaba baixando o preço para poder pagar essa documentação. É um problema aí que você tem um custo a mais, tá bom? Fora isso, a manutenção você tem que pagar. Periodicamente você tem que levar na oficina e tal, então uma vez por ano ou duas vezes por ano, dependendo de quanto que você usa. E eventualmente, se tiver algum problema, você também vai ter que desembolsar uma grana a mais aí, tá? E então isso daí você não vai ter problema, você só leva lá na locadora de volta, eles fazem a manutenção certinho, tá? E fora isso, aqui tem um ponto muito importante, quando o carro é seu, você vai lá, e eu já tive muito problema com isso, bati o carro, por exemplo, eu levo lá na oficina, daí fica lá um mês, dois, e esses 2 meses eu fico sem carro e às vezes eu preciso usar ele e eu tô sem. Agora, quando você tem um carro alugado, eles simplesmente te dão um outro carro enquanto está lá na oficina e depois, quando retornar, ou você troca de novo ou então você continua com esse carro novo e tudo bem. Então você não fica nem um dia sem o carro, então é uma vantagem aí para o carro alugado, tá? Fora isso, tem impostos, como IPVA, licenciamento e ainda tem o seguro do carro que você vai precisar ter, então você tem que pagar todo ano. E apesar de ser um valor que, ok, tá ali, não é muito alto assim comparado com o valor do carro, mas você tem que ficar pagando e daí é uma coisa a mais para você lembrar, então uma preocupação menos que você vai ter se você tiver com o carro alugado, entende? Sim. Então eu fiz algumas simulações aqui, fiz algumas contas e gostaria de mostrar para vocês. Bem, a primeira simulação eu gostaria de fazer com um carro novo, que normalmente o da concessionária, da locadora, aliás, você vai pegar um carro novo. Então eu peguei um para comparar assim. Então, cotado a 85 mil, sim, o carro zero tá caro pra caralho hoje em dia. Então, vamos colocar como base nesses 85 mil, tá? Eu pesquisei lá o aluguel para 4 anos de aluguel, tá saindo 2 mil mais ou menos por mês. Acho que eu coloquei 1.000 quilômetros rodados por mês, que eu acho que é uma boa quantidade, dá para ir trabalhar, dá para sair de vez em quando. Então, 1.000 quilômetros aí. Então, 2 mil de aluguel. Eu vou colocar a tabela aqui, que eu fiz os cálculos aqui do lado, mas eu vou pontuando os principais pontos aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, só colocar no comentário aqui embaixo que eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, primeira parte. Quanto que você vai gastar se você comprar um carro próprio, tá? Então você vai desembolsar, logicamente, os 85 mil. Vai ter documentação, impostos que você vai ter que pagar. Então eu coloquei aqui 10.800 que você vai ter que pagar durante esses 4 anos. Manutenção mais 8 mil que vai ter que fazer revisão. Então é isso. Seguro eu coloquei aqui 10.800 que foi o que eu peguei lá no site da locadora. Eu acho pouco, porque quando eu tentei cotar o seguro para o meu carro, que ele já não é nem tão novo, saiu um valor maior, então acho que até 10.800 ainda está bem conservador aqui. Então no total você vai gastar R$ 114.600 para ter um carro próprio, tá? Enquanto o carro alugado você gastaria R$ 96 mil
que é os 2.000 vezes os 48 meses. Então aqui já tem uma vantagem para o alugado, que você gastou um pouco menos. Daí vem aquela máxima lá de, mas pelo menos depois de 4 anos o carro é meu, certo? É mais ou menos, o carro é seu, mas ele já não vale mais aqueles 85 mil. Quando você for tentar vender, tem a desvalorização, que eu estou considerando aqui de 38 mil reais, então você vai conseguir vender lá na frente só por 47 mil. Lembrando que os primeiros anos, na real, são os que mais desvalorizam. Então, quem gosta de ter carro novo, esse é um grande problema, que você tirou da loja, já desvalorizou lá, sei lá, 10 mil reais. Então, se você quiser revender, já não é mais o mesmo preço, tá? Então, você vai recuperar esses 47 mil. Agora, vamos supor que você não comprou o carro, você está alugando. Então, você vai pagar aqueles 2 mil por mês. E considerando que você tem aqueles 85 mil, então o que você vai fazer com esses 85 mil? Você vai jogar fora? Não, então eles já estão considerando que você vai investir esses 85 mil. Qual a taxa? Estão colocando aqui na simulação 13,75%. Eu acho alto porque eu acho que uma hora vai acabar caindo, não sei até quanto. Também não acho que vai cair para 2% ou até 6%, ainda acho baixo, então vai ser uma taxa elevada, mas eu acho que vai cair um pouco também a taxa de juros, tá? Mas no final vou acabar utilizando essa só para fazer o comparativo, tá? A taxa Selic é 3,75 e isso vai gerar 47 mil reais só de juros, tá? Então, somando com os 85 mil que você investiu inicialmente, você vai ter 132 mil menos os 96 que você vai gastar durante esses 4 anos de aluguel. A gente vai ter um total de 36 mil reais que vai sobrar para você no final dessa conta toda, tá? Então é mais do que aqueles 17 mil. Só que aí tem uma pegadinha deles que é lógico, eles querem alugar mais carro, então eles mostram essa conta desse jeito. Que a pegadinha é o seguinte: beleza, lá no começo você tinha 85 mil, mas agora você tem que pagar os 2 mil reais aqui todo mês. Se você tiver esses 2 mil reais todo mês para pagar, beleza, a conta é essa mesmo, e daí você não vai mexer naqueles 85 mil e vai ficar reinvestindo 2 mil todo mês. Agora vamos supor que não, você tem aqueles 85 mil que você já juntou, só que agora a sua ideia seria comprar o carro e não ter mais esse gasto. Então a conta já é um pouquinho diferente, porque, beleza, no primeiro mês está rendendo sobre 85 mil, só que no segundo mês você vai ter que tirar aqueles 2 mil para pagar o aluguel. Então vai render sobre 83 mil. Então o que eu fiz? Eu fiz um cálculo aqui dos juros com o fluxo, tá? Esses juros caíram de 47 mil para 13 mil. Então quando você vai comparar, ele tem aqui a diferença e daí já compensa comprar o carro com uma diferença de 4 mil para quem comprar o carro. Agora vamos falar de carro financiado. Vamos supor que você não tem essa grana agora. Você tem só 15 mil e você vai dar de entrada e daí você vai pagando as parcelas. Considerei o financiamento aqui de 1%, 1,5% ao mês, tá? Eu vou colocar a tabela aqui de novo. E no final disso tudo, eu fiz a conta e você vai acabar pagando 116 mil só para o financiamento desse carro, pagando as parcelas direitinho todo mês, tá? E nesse caso a parcela iria sair uns 222, tá? Então é um pouquinho mais alta do que o aluguel, isso aqui é importante, tá? Vamos seguir o fluxo aqui. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente por que é importante que esse daqui é um pouco maior do que o aluguel, tá? Daí eu somei todos os custos que a gente tem lá, com manutenção, documentação, essas coisas, também aqui, e no total vai dar 146 mil que você vai gastar com o carro próprio, tá? Bem, no final você vende por aqueles 47 mil que a gente calculou na primeira simulação e você vai ter um gasto total aí de 99 mil durante esses anos que passaram, tá bom? Já no carro alugado, você também vai ter um gasto de 96 mil. Lembrando que o combustível eu não estou calculando porque seria igual nos dois casos, então isso aí eu não coloquei na planilha, tá? Mas dessa vez você vai ter só 15 mil que você vai ter investido, você não vai ter aqueles 85 mil, tá?
Então um vai render um pouquinho menos, aliás vai render bem menos. O rendimento aqui que eu calculei foi de 8 mil, o rendimento aqui foi de 8 mil, então o gasto total que você vai ter com o carro alugado vai ser de 72 mil, tá? Subtraindo esses juros. Eu fiz uma outra simulação com outro fluxo, só que dessa vez é invertido o fluxo, tá? Então ao invés de você retirar dinheiro, então eu vou investir aquele 122 aqui que a parcela é maior do financiamento do que do aluguel, tá? Então eu investi todo mês essa grana, ao invés de render 8 mil, ao invés de render 8 mil, ele vai render mais 15 mil, então o investimento total com aqueles 15 mil do começo vai ser de 30 mil reais, e isso daí vai dar um ganho bem maior, fazendo que o custo do carro alugado caia até para 65 mil agora, tá? Então, nesse caso de comprar um carro financiado, esse novo, então vale a pena você alugar com ganhos até de 33 mil reais. Ganhos não, né? No caso você vai ter uma economia de 33 mil reais tendo esse carro alugado, considerando que cada 4 anos você vai trocar, né? Porque daí carro alugado terminou o contrato de 4 anos, você vai lá e pega um carro novo, tá? Bem, em ambos os casos eu mostrei que comparando um carro novo, apenas alguma diferencinha ali que você tem, se você tiver o dinheiro para comprar à vista, acaba compensando todas as vantagens que você tem de um carro alugado, mas nesse caso aí, carro alugado realmente vale a pena, tá? Mas agora voltando para a realidade, tá? Eu não tenho dinheiro para comprar um carro novo, para ficar trocando de carro cada 4 anos, então eu vou colocar aqui a conta comparando com um carro usado. Aí você consegue um carro usado assim de uns 10 anos de uso por uns 20 mil reais tranquilamente. Então vou colocar esse cálculo aqui agora. Os custos já caem bem mais aqui, então acaba, mesmo somando aqueles 20 mil do carro, mesmo comprando à vista, tá? Eu já estou comprando à vista. Colocando os 20 mil do carro, mais os custos, vai dar 43 mil que você vai gastar aqui. E só de aluguel seria 96 mil, ok, é um carro novo, mas nem todo mundo tem essa possibilidade de ter um carro novo, então a diferença seria gritante já aqui. E fora isso, você vai recuperar uma parte desse valor depois quando você for vender, e aqui eu coloquei também 4 anos, então a cada 4 anos você vai trocando esse carrinho usado por outro usado também. Então no caso você comprou lá 10 anos, quando ele atingir 14 anos você está comprando um carro de 10 anos de novo e renovando o fluxo, tá? Nesse caso eu também coloquei aqui, investir naqueles 20 mil que você tinha no começo do carro à vista, e daí eu comparei com fluxo, sem fluxo, mas de qualquer jeito, em ambos os casos, comprando um carro usadinho, você vai conseguir economizar entre 50 e 60 mil reais, então dá muita diferença nesse caso. Então, se você não pretende ter um carro novo, ficar renovando sempre, comprar um carro usadinho aqui vai resolver sua vida e você vai economizar muito dinheiro. Então, carro alugado, no final, ele vale a pena, mas só para quem já tem um patamar melhor, aí, já está mais estabilizado na vida. Quem está começando aí, eu não recomendo comprar um carro novo, nem ficar andando de carro alugado, porque vai ser um gasto a mais e vai te impedir de fazer outros tipos de investimento, tá? Então, pegar um carro aí mais baratinho para começar a vida, ele vai te levar para os lugares, você vai conseguir fazer suas coisas, vai conseguir investir, e daí no futuro você vai ter até um carro melhor do que um carro zero aí popular, tá bom? Então é isso, se vocês curtiram essa dica, deixa aquele like. Semana que vem eu vou fazer um vídeo sobre apartamentos, na verdade casa, né? Comparando se vale a pena comprar ou financiar. Nesse caso a conta é diferente, então já segue, ativa o sininho e até a próxima. Valeu!